Durante o relatório de Fabvier, Napoleão fazia observações irónicas, como se nem admitisse a hipótese de as coisas poderem correr de outro modo na ausência dele. Tenho de remediar isso em Moscou, disse Napoleão. Acrescentou e chamou Monsieur de Beausset, que já acabara de preparar a surpresa ao instalar qualquer coisa coberta com pano em cima das cadeiras. Monsieur de Beausset executou aquela vénia profunda da corte francesa que só os antigos criados dos Bourbons sabiam fazer, e aproximando-se do imperador entregou-lhe um subscrito. Napoleão encarou-o alegremente e deu-lhe um puxãozinho de orelha. Foi rápido, estou muito contente consigo. Então, o que diz Paris? Perguntou, mudando de repente a expressão severa para a carinhosa. Senhor, toda Paris lamenta a sua ausência, respondeu Monsieur de Beausset, como era mister responder. Porém, embora Napoleão soubesse que Monsieur de Beausset tinha de dizer aquilo ou algo semelhante, embora nos seus momentos lúcidos soubesse que aquilo não era verdade, foi agradável para ele ouvi-lo da boca de Monsieur de Beausset. Voltou a digná-lo com um toquezinho na orelha. Estou zangado por o ter obrigado a fazer tanto caminho, disse ele. Senhor, não esperava menos do que encontrar-vos às portas de Moscou, respondeu Monsieur de Beausset. Napoleão sorriu. E levantando distraidamente a cabeça, olhou para a direita. O ajudante de campo, num passo fluente, aproximou-se com a tabaqueira de ouro e chegou-a ao imperador. Napoleão pegou nela. Sim, o senhor teve sorte, disse ele, levando a tabaqueira aberta à altura do nariz. Como gosta de viajar, daqui a 3 dias verá Moscou. Se calhar não estava à espera de ver a capital asiática. Vai ser uma viagem agradável. Monsieur de Beausset fez uma vénia a agradecer uma tal atenção para com o seu gosto de viajar, um gosto que até ao momento desconhecia. Ah, o que é isso? Disse Napoleão ao reparar que todos os cortesãos estavam a olhar com atenção para qualquer coisa sob a coberta. Monsieur de Beausset, com habilidade cortesã, sem se voltar de costas, recuou 2 passos de perfil e, puxando simultaneamente a coberta, disse: um presente para Vossa Majestade da parte da Imperatriz. Era um retrato, pintado por Gérard, a cores vivas, do menino nascido de Napoleão e da filha do imperador austríaco, e a quem toda a gente chamava, por qualquer motivo, o rei de Roma. O rapaz, bastante bonito, cabelo encaracolado e olhar parecido com o de Cristo, na Madonna Sistina, era representado a jogar bilboquet. A bola era o globo terrestre, o pau na outra mão era o cetro. Embora não fosse claro de todo o que o pintor queria exatamente exprimir, ao apresentar o chamado rei de Roma a espetar um pauzinho no globo terrestre, a alegoria, pelos vistos, pareceu muito clara a Napoleão e agradou-lhe, tal como a todos que tinham visto a tela em Paris. Rei de Roma, disse ele, apontando para o quadro com um gesto cheio de graciosidade. Admirável. E com a capacidade própria dos italianos de mudarem com facilidade de expressão de rosto, aproximou-se do retrato e tomou um ar de ternura pensativa. Sentia que o que dissesse e fizesse agora ficaria histórico. Então, achou que o melhor que poderia fazer agora era, com toda a sua grandeza, pela qual o seu filho até podia utilizar o globo terrestre para jogar bilboquet, e, em contradição com uma tal grandeza, manifestar apenas a mais singela ternura paternal. Enevoaram-se-lhe os olhos, aproximou-se, olhou para trás, para a cadeira, uma cadeira que logo foi empurrada precipitadamente para ele, e sentou-se diante do retrato. Fez um gesto e todos saíram em bicos de pés, deixando o grande homem entregue a si mesmo e aos seus sentimentos. Ficou sentado há algum tempo e, tocando sem se aperceber numa rugosidade do realce, levantou-se e voltou a chamar Monsieur de Beausset e o ajudante de campo de serviço. Mandou colocar o retrato fora, diante da tenda, para não privar a sua velha guarda ali acampada da felicidade de contemplar o rei de Roma, filho e herdeiro do adorado imperador. Tal como esperava, enquanto tomava o pequeno almoço com Monsieur de Beausset, que ele dignara com tamanha honra, ouviam-se em frente da tenda os gritos entusiasmados dos oficiais e dos soldados da velha guarda imperial que tinham acorrido à entrada da tenda.
Viva o imperador, viva o rei de Roma, viva o imperador. Soavam os vivas entusiásticos. Depois do pequeno almoço, Napoleão, na presença de Monsieur de Beausset, ditou a sua ordem de serviço ao exército. Curta e enérgica, proferiu Napoleão, lendo ele próprio a proclamação, escrita sem emendas de uma só vez. A ordem rezava: soldados, eis a batalha que tanto desejáveis. A vitória depende de vós. Ela é indispensável e dar-nos-á todo o necessário, alojamentos confortáveis e o regresso próximo à pátria. Agi como agiste em Austerlitz, em Friedland, em Vitebsk e em Smolensk. Que as futuras gerações evoquem com orgulho as vossas façanhas deste dia. Que digam de cada um de vós participou na grande batalha às portas de Moscou. De lá Moscova, repetiu Napoleão, e convidando Monsieur de Beausset, o amador de viagens, a integrar-se no seu passeio, saiu da tenda e dirigiu-se para os cavalos selados. A vossa majestade é boa demais, respondeu Monsieur de Beausset ao convite do imperador. Tinha sono, não sabia montar a cavalo e tinha medo. Mas Napoleão acenou com a cabeça ao viajante e Monsieur de Beausset teve de ir com ele. Quando Napoleão saiu da tenda, os gritos da guarda imperial diante do retrato do seu filho redobraram de vigor. Napoleão carregou o sobrolho. Tirem-no, disse ele apontando para o retrato com um gesto de graciosa majestade. Ainda não tem idade para ver o campo de batalha. Monsieur de Beausset, fechando os olhos e inclinando a cabeça, suspirou fundo, mostrando com este gesto como sabia apreciar e compreender as palavras do imperador. 27. Como dizem os historiadores de Napoleão, ele passeou o cavalo todo o dia 25 de agosto, observando o terreno, analisando os planos que lhe apresentavam os seus marechais e dando ordens pessoalmente aos seus generais. A linha inicial de ordenação das tropas russas ao longo do rio Kolocha foi quebrada e uma parte desta linha, ou seja, o flanco esquerdo dos russos, foi deslocada para trás, em consequência da tomada pelos franceses do reduto de Chevardino. Esta parte da linha não estava fortificada nem protegida pelo rio, e só em frente dela o terreno era plano e aberto. Era óbvio, para qualquer militar ou não militar, que era precisamente esta parte da linha que os franceses deviam atacar. Ao que parece, não era preciso pensar muito para ver isso. Nem seriam necessários tantos cuidados e providências da parte do imperador e dos seus marechais, nem aquela capacidade superior a que se chama gênio e que tantos gostam de atribuir a Napoleão. Porém, os historiadores que viriam a descrever este acontecimento e as pessoas que então rodeavam Napoleão e o próprio Napoleão pensavam de maneira diferente. Napoleão passeava pelo campo, esquadrinhava com ar significativo o terreno, abanava a cabeça aos seus próprios pensamentos, ora com aprovação, ora com desconfiança, e sem partilhar com os generais que iam à sua volta as considerações profundas que lhe condicionavam as decisões, apenas lhes transmitia as conclusões finais em forma de ordens. Ao ouvir a proposta de Davout, chamado Duque de Eckmühl, de envolver o flanco esquerdo dos russos, Napoleão disse que não valia a pena fazê-lo sem explicar porquê. Já quanto à sugestão do general Compan, que tinha de atacar as fortificações, de que podia levar a sua divisão pela floresta, Napoleão exprimiu a sua aprovação, apesar de o assim chamado Duque de Elchingen, ou seja, Ney, se ter permitido a liberdade de dizer que o movimento pela floresta era perigoso e poderia desconjuntar a divisão. Examinando o terreno em frente do reduto de Chevardino, Napoleão pensou durante algum tempo em silêncio e apontou os sítios onde, até o dia seguinte, tinham de ser instaladas 2 baterias para operarem contra as fortificações russas, e os sítios onde, ao lado delas, deveria ficar a artilharia do campo. Depois de ter dado essas e outras ordens, Napoleão voltou ao quartel, onde ditou a ordem de disposição da batalha. Tal ordem de disposição, de que falam com admiração os historiadores franceses e com grande respeito os outros historiadores, era a seguinte. Ao amanhecer, as 2 baterias novas, instaladas durante a noite na planície ocupada pelo príncipe de Eckmühl,
abrem fogo contra as duas baterias do inimigo opostas. Ao mesmo tempo, o comandante de artilharia do primeiro corpo, General Pernetti, com 30 canhões da divisão de Compans e todos os obuses das divisões de Dessex e Friant, avança, abre fogo e arrasa à granada a bateria inimiga contra a qual operarão 24 peças de artilharia da guarda, 30 peças da divisão de Compans, 8 peças das divisões de Friant e Dessex. Total, 62 peças de artilharia. O comandante de artilharia do terceiro corpo, General Fouché, põe todos os obuses do terceiro e do oitavo corpos, 16 ao todo, nos flancos da bateria destinada a disparar contra a fortificação esquerda, o que constituirá no total 40 bocas de fogo contra esta. O general Sorbier tem de estar preparado para, à primeira ordem, avançar com todos os obuses da artilharia da guarda contra uma ou outra fortificação. No decorrer da canhonada, o príncipe Poniatowski dirigir-se-á à aldeia pela floresta envolvendo a posição inimiga. O general Compans comover-se-á através da floresta para conquistar a primeira fortificação. Depois desta entrada em combate serão dadas as ordens em conformidade com as ações inimigas. A canhonada no flanco esquerdo começará logo se ouvir a canhonada da ala esquerda. Os atiradores da divisão de Morin e da divisão do vice-rei abriram fogo cerrado logo que verifiquem o início do ataque da ala direita. O vice-rei apodera-se da aldeia, Borodino, e atravessa as suas 3 pontes, seguindo pela mesma elevação que as divisões de Morin e Friant, que sob a sua liderança se dirigem ao reduto e entram na mesma linha das outras tropas. Tudo isto tem de ser executado em ordem, o todo far-se-á com ordem e método, devendo ser guardadas na medida do possível tropas de reserva. No campo do Imperador, nas cercanias de Modjaisk, a 6 de setembro de 1812. Esta ordem de disposição, escrita de modo bastante vago e confuso, se tivermos a liberdade de ver as ordens de Napoleão sem o pavor religioso que se liga à sua genialidade, continha 4 pontos ou 4 ordens, nenhuma delas podia ser cumprida, nem viria a ser cumprida. Está dito na ordem de disposição que as baterias instaladas no lugar escolhido por Napoleão, juntamente com as peças de artilharia de Pernetti e Fouché, ao todo 102 peças, tinham de abrir fogo e arrasar as fortificações e os redutos russos à bala de canhão. Tal não poderia ser feito porque dos lugares indicados por Napoleão as balas não alcançariam as fortificações russas. E essas 102 peças dispararam inutilmente até que o comandante direto, contrariando as ordens de Napoleão, mandou avançar as peças. A segunda ordem consistia em que a Poniatowski, dirigindo-se à aldeia através do bosque, envolvesse a ala esquerda dos russos. Tal não podia ser feito, nem o foi, porque Poniatowski, ao dirigir-se à aldeia pelo bosque, já lá encontrou Tutskov a barrar-lhe o caminho. Logo não conseguiu envolver a posição russa. A terceira ordem, o general Compans mover-se-á através da floresta para conquistar a primeira fortificação. A divisão de Compans não tomou a primeira fortificação, antes foi rechaçada, porque à saída da floresta foi obrigada a ordenar a formação debaixo de fogo de metralha, o que Napoleão não sabia. A quarta ordem, o vice-rei apodera-se da aldeia, Borodino, e atravessa as suas 3 pontes, seguindo pela mesma elevação que as divisões de Morin e Friant, não sendo dito onde e quando eles se movimentariam, e que sob a sua liderança se dirigem ao reduto e entram na mesma linha das outras tropas. Na medida do que é possível perceber-se, não através desta frase confusa, mas das tentativas do vice-rei para cumprir a ordem, o vice-rei teria de avançar, atravessando Borodino pela esquerda, contra o reduto, enquanto as divisões de Morin e Friant avançavam em simultâneo pela frente. Tudo isto, tal como os outros pontos da ordem da disposição, não podia ser cumprido nem o foi. Ao atravessar Borodino, o vice-rei foi rechaçado no rio Kolotcha e não pôde avançar. Ora, as divisões de Morin e Friant não tomaram o reduto,
tendo sido rechaçadas, e o reduto, já no final da batalha, foi tomado pela cavalaria, uma situação por certo imprevista e sem precedentes para Napoleão. Portanto, nenhum ponto da ordem de disposição foi cumprido ou poderia ser cumprido. É também dito na ordem de disposição que, após a entrada em combate segundo estes planos, seriam dadas ordens em conformidade com as ações do inimigo no decurso da batalha, o que dava a entender que, durante os combates, Napoleão tomaria as medidas necessárias. Ora, tal não aconteceu nem poderia acontecer, porque durante toda a batalha, Napoleão se encontrava tão longe do centro das operações que, como viria a verificar-se mais tarde, não podia ter conhecimento do desenrolar da batalha, pelo que nenhuma ordem dele poderia ser cumprida no decurso dos combates.